Boa tarde a todos. Estamos aqui no Estação Sabiá, da TV 247, nosso estúdio do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Zappa e tenho um imenso prazer de estar aqui com vocês hoje com Jorge Furtado, um dos principais diretores e roteiristas do cinema brasileiro, da televisão brasileira. Então, e o melhor de tudo é que o Jorge mora em Porto Alegre, veio ao Rio só por um dia, mas veio aqui gravar com a gente essa conversa. Vamos falar da sua trajetória, dos seus filmes, vamos falar desse país maluco. Vamos conversar. Você, se eu não me engano, você começou estudando medicina? Sim, sim. É um prazer estar aqui contigo, Regina. Eu comecei estudando medicina. Eu, com 17 anos, entrei na faculdade de medicina. Eu queria ser psicanalista e descobri no quarto ano que eu não tinha vocação muito para médico, né? Quando começa o trabalho dentro do hospital, ali que tu vê se tu dá para isso ou não. Mas logo no segundo ano eu já comecei a pensar em outras coisas e fiz um vestibular para artes plásticas. Comecei a fazer artes plásticas junto com a medicina. E nesse momento, isso foi início dos anos 80, eu entrei na faculdade em 77, um grupo de jovens porto-alegrenses resolveu fazer cinema. Eles começaram a fazer cinema em Super 8, o Gibas Brasil, Nelson Nadotti, fizeram um longa-metragem, Deu Pra Ti, nos 70. E eu, quando vi esse filme, que se passava na rua onde eu estudava, no meu bairro praticamente, eu vi que era possível fazer cinema em Porto Alegre, que é uma coisa que nunca tinha me ocorrido, né? Te fisgou, né? Me fisgou total, porque eu gostava muito de escrever, sempre gostei, e eu gostava de desenhar. Esses dois mundos, da escrita e da imagem, se juntam no cinema. O cinema é exatamente o poder da palavra e o poder da imagem juntos, né? E aí eu disse, bom, agora eu quero fazer isso. E aí fui fazer jornalismo, fiz um outro vestibular para a faculdade de jornalismo, comecei o jornalismo, que era a coisa mais perto de cinema que tinha, pelo menos tinha uma cadeira de cinema, assim, né? E aí, da faculdade, já juntamos uma turma de alunos lá da Federal e fizemos um programa para a TV educativa lá, chamado Kizumba, que era um programa que misturava ficção e documentário. A gente pegava um tema, tipo Maio de 68, Êxodo Rural, pegava um assunto assim, e esse assunto a gente abordava na ficção e no documentário. Entrevistava pessoas, fazia um pequeno curta-metragem de 10 minutos sobre o tema, e foi assim uma experiência muito rica, e foi um sucesso para padrões TVE Porto Alegre na época. A gente dava de Ibope, 2, achava incrível. E fez um certo barulho. Foi a primeira coisa que eu fiz assim na televisão, né, com imagens. E ali, aquele grupo mesmo, na época a televisão era uma coisa um pouco frustrante, porque não tinha como gravar, né? Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais, né? E não tinha como ver em casa, não tinha. E aí a gente resolveu fazer um filme, né? Vamos fazer um curta. E nos juntamos para fazer o nosso primeiro curta, que foi o Temporal, um filme baseado num conto do Veríssimo. E ali nunca mais parei de fazer nem televisão, nem cinema. Sempre fiz as duas coisas. E depois a tua vocação para psicanálise, você não gostava de entrar no hospital, mas está tudo nos filmes, nas televisões, eu acabei, nos roteiros. A gente aproveita tudo, né? A gente aproveita tudo que tu estuda, tu acaba usando para alguma coisa, né? Aí vocês, não sei se foi muito depois, mas você ajudou a criar a Casa do Cinema em Porto Alegre. A Casa do Cinema de 88. Eu já tinha feito 2 curtas. Ilha das Flores foi depois disso? Depois. Foi o primeiro da Casa do Cinema, porque foi Temporal, e o segundo chamava O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Esse foi o teu primeiro, né? Não, o Temporal foi o meu primeiro. Mas foi em grupo? Não, foi um grupo, cinema sempre em grupo. A gente dirigiu juntos, o Temporal, eu e o Zé Pedro Goulart, e o Dorival também. Foi duplas direções. Fiz o roteiro junto com ele, e com o Giba e com a Ana Azevedo, Gibas Brasil. E esses 2 filmes eu fiz com o Zé Pedro, de dupla direção. Aí o próximo filme chamava Barbosa, um filme sobre a Copa de 50, sobre o goleiro da Copa de 50, que misturava documentário. Eu sempre gostei dessa mistura de ficção e documentário, né? O Barbosa tem uma entrevista com o Barbosa e tem uma ficção científica. A história dele é incrível. Uma história incrível. É baseado num conto do Paulo Perdigão, nosso curta, de um cara que volta no tempo
para avisar o Barbosa do gol do Gicha e mudar mudar o resultado do mudar o jogo. resultado. E esse filme é de 88. Aí, em 88, a gente criou, tinha vários grupos em Porto Alegre que faziam cinema, mas era tudo muito amador, assim, a gente não tinha sede nem nada, né? A sede era uma nota fiscal na gaveta de casa, né? E a gente resolveu se juntar num lugar só, criar um espaço, ter um endereço, um telefone, uma secretária, e nos juntamos 13 pessoas para criar a Casa de Cinema de Porto Alegre, que existe desde então, e eu sou um dos sócios até hoje. Até hoje, Até né? hoje, até hoje. E na casa, e tem um site da Casa de Cinema, um blog, Sim. que você escreve de Sim. vez em quando. O blog, eu sempre escrevi, nós vimos, né, a internet nascer, então logo que começou a internet, eu comecei a fazer algumas coisas, a gente fez uma revista chamada Não, que é uma revista que era um site, a gente nem chamava de site, mas era uma revista na internet, que está no ar ainda, Não. E está lá tudo que a gente escreveu. E aí quando surgiu o site da Casa de Cinema, a gente fez um blog, eu tinha um blog, o Giba também, e eu escrevi muitas coisas lá no blog, até que as redes sociais começaram a superar os blogs, enfim. E compartilhar, espalhar. Eu li muito artigo seu no Facebook. No Facebook e no blog. Eu adorava. Escrevo. Sempre que era assim, Jorge Furtado, eu sempre escrevo. Eu continuo escrevendo todo dia, eu escrevo um pouquinho, assim, que seja de jornalismo, que eu não sou jornalista, mas enfim. Eu larguei. São crônicas, né? Enfim, comentários e tal. E agora eu continuo escrevendo no Facebook, no Twitter, e, enfim, de vez em quando é um texto mais durável, que eu acho assim, bom, isso aqui eu mesmo vou querer voltar ele, eu boto no blog. Você bota no blog. Mas você escreve para você, então, a maior parte do tempo. Boa parte do tempo. Eu escrevo o meu trabalho, que normalmente estou fazendo algum trabalho de ficção, roteiro, filme, série, enfim, esse é o meu trabalho diário, né? Mas eu fico vendo notícia, lendo e publicando coisas, assim, de vez em quando eu escrevo um texto um pouquinho maior, né? E aí você partiu para os longas, mas começou a televisão antes. A televisão eu sempre fiz um pouco de TV. Depois... depois a Globo. Em 89 eu fiz o Ilha das Flores, que foi um momento parecido um pouco com o que estamos vivendo hoje, talvez, porque quando o Collor assumiu, né, ele acabou com tudo, ele acabou com o Embrafilme, acabou com todas as leis de incentivo, acabou com tudo. E a gente ficou meio assim, bom, como é que a gente vai fazer cinema? E aí nós nos juntamos na Casa de Cinema e pensamos assim, vamos fazer pelo menos um filme, um curta para ter em Gramado e tal. E fizemos um concurso interno, e eu apresentei esse roteiro do Ilha das Flores, que era um filme... Foi meu primeiro filme solo, o primeiro filme que eu dirigi sozinho e o primeiro filme que eu escrevi o argumento. Os outros 3 eram baseados em argumentos de outras pessoas. E aí o Ilha é de 89. Aí foi o primeiro filme que assim, Casa de Cinema apresenta, né? E foi um sucesso grande em Gramado, ganhou muitos prêmios. E aí ganhou o Festival de Berlim e tal. E nesse momento que o filme começou a ganhar esses festivais, eu fui convidado para vir para a Globo para fazer um trabalho com Guel Arraes. Aqui no Rio? Aqui no Rio, Então você se mudou para cá? Não, nunca me mudei. Não, sempre morei em Porto Alegre. Ficava períodos aqui. O Mário Quintana que diz a coisa mais provinciana que tem é se mudar para a cidade grande, né? Eu continuo morando lá. Tá certo. Mas vem e volto. E desde então trabalho muito com Guel. Eu fiz 2 trabalhos com Manga, que foi Agosto, uma série, e Memorial de Maria Moura. Essas foram as 2 séries que eu fiz com Manga. O resto, todos os meus trabalhos foram com Guel. Ele estava começando, na época, estava terminando o TV Pirata, e ele estava começando um programa chamado Programa Legal, que era com a Regina Casé e o Luiz Fernando. E ele me chamou para trabalhar junto, que era uma mistura de documentário e ficção, que é bem o que eu gosto e tal. E aí, desde então, ficamos muito amigos e fizemos muitas coisas. E continuei fazendo cinema. Nesse meio tempo, você fez... Sempre fiz filme, TV, filme. E o meu primeiro longa, eu fiz Esta Não É a Sua Vida, que é um outro documentário, curta documentário, em 92. Tem esse parênteses também. Quando o Collor acabou com o cinema brasileiro, os meus 2 próximos filmes são para TVs de fora. O Esta Nossa Vida é para Channel 4, para a TV inglesa,
e A Matadeira, um filme sobre Euclides da Cunha e Canudos e tal, que é para ZDF, a TV alemã. E continuava fazendo TV, coisas na TV. Mas O Homem que Copiava é antes disso, depois? Não, agora é depois. O meu primeiro longa chama Houve Uma Vez Dois Verões, que é um longa feito em vídeo. Acho que foi o primeiro longa-metragem feito em vídeo, né, digital, no Brasil. Era bem difícil de passar para o digital, para o negativo. E foi um filme interessante, assim, que eu filmei com jovens gaúchos, colegas do meu filho é um dos atores, né, todos com 17, 18 anos, né, um filme adolescente. Mas eu já estava escrevendo ao mesmo tempo O Homem Copiava, eu fiz esses dois roteiros meio ao mesmo tempo. O Houve Uma Vez Dois Verões se viabilizou primeiro, porque era um filme também bem mais barato, e o próximo foi o Homem que Copiava, que é de 2003, né, 2001, o Dois Verões, 2003 o Homem que Copiava. E aí veio, o resto veio, quer dizer, os outros filmes vieram sempre junto com o seu trabalho na televisão. Sempre. Você nunca Nunca agora parei vou de... fazer cinema, não, nunca. agora vou fazer televisão. Sempre fiz televisão e cinema junto, assim, ao mesmo roteiro tempo. E direção. Roteiro, né? E direção. Muitas vezes só roteiro, né, para outros diretores, né, muitas vezes. E algumas vezes direção minha também, né. O que você te dá mais prazer? O que você se envolve mais? Olha, são duas profissões bem distintas. Porque o roteiro, agora que eu estou trabalhando mais como roteirista nos últimos meses, é uma profissão solitária, como de escritor. Eu sento na minha biblioteca, em casa, sozinho, e faço reuniões por Skype, de vez em quando e tal, mas é um trabalho silencioso e solitário, né? E o de diretor é o contrário, uma equipe de muita gente falando muito... Completamente diferente. Muito diferente. Então eu alterno as duas coisas. Durante um tempo eu gostava mais de fazer roteiro, ir para o estúdio, ir para o set, era sempre uma coisa meio angustiante, porque tem prazo, tem aquele horário, tem grana. Gente que você tem que estar ali responsável por aquilo tudo. Muito, muito, Então, mas eu aos poucos comecei a relaxar, assim, agora eu fiz 60 anos esse ano, já faço isso há 35 anos, já me acostumei. E comecei a aprender mais a me divertir com set, com os atores, que vira uma grande família. O trabalho coletivo da direção me diverte muito agora, eu gosto de fazer também. E aí você fez outro filme, fez Meu Tio Matou um Cara. Tio Matou um Cara. Que também é um argumento seu. É um argumento meu. De onde que você tira essas ideias, por exemplo, do Meu Tio Matou um Cara? Do Meu Tio Matou um Cara, surgiu assim, eu estava fazendo O Homem Copiava, né, que é uma história de um jovem operador de fotocopiadora, eu gosto muito desse filme. que ele fica lendo o que ele copia, mas ele não consegue ler inteiro. Eu achei que era uma boa história para falar sobre aquele momento que estava começando, e hoje se exacerbou muito, da gente saber bem pouquinho sobre muita coisa. A gente entra no site, vê 8 segundos do negócio e pula para outro. Dizem que o jornalista é isso, sabe? Um monte de coisa. Tudo superficial. O cineasta é um pouco assim também, um generalista, né? E o Homem Copiava estava fazendo aquilo. E nesse processo de fazer o Homem Copiava, eu conheci o Lázaro, que surgiu num teste. Eu precisava de um ator jovem para fazer o papel do André, e comecei a fazer teste e conheci o Lázaro. Ele tinha feito um trabalho de teatro há muito tempo na Bahia e tal, mas eu não conhecia ele. Como é que você chegou? Num teste. Você chamou e ele apareceu? Não, apareceu. na verdade o João Falcão, que conhecia ele, indicou para um teste. Tem um cara tinha feito a máquina? Tinha feito a máquina, que eu não vi. Mas ele já tinha feito a máquina e tinha filmado já Madame Satã, mas não tinha montado o filme, então não tinha visto o filme pronto. E o João falou dele, eu pedi para ele fazer um teste, fiz, e logo vi que ele era um cara muito, muito especial, assim, ficamos amicíssimos desde então. E quando eu fiz o Homem Copiava, que era um filme que tinha alguma coisa de comédia, mas não era exatamente uma comédia. E aí eu vi o potencial cômico, as cenas dele do Pedro Cardoso, nossa, ele é muito engraçado, e um muito bom comediante, né? E aí eu sempre preciso escrever alguma coisa para o Lázaro fazer um protagonista, né? E aí pensei comecei a escrever essa história. Eu tive um tio, quer dizer, tinha uma história familiar com um tio que realmente matou um cara. A minha mãe, quando eu disse, meu tio matou um cara, minha filha disse, ué, mas isso não é o nome do teu filme. Sim, realmente. Isso é a nossa família. Não, é só de família. Uma história de Morungava, interior do Rio Grande do Sul, uma corrida de cancha reta, que é aquela corrida de cavalo, que é uma cancha reta, né?
e eles apostaram e um ofendeu o outro, ele puxou um revólver e matou. Então essa história familiar de meu tio matou um cara tinha na cabeça. E aí pensei em escrever essa história, e era uma história com Lázaro de protagonista e uma família de negros de classe média, assim. Eu queria também falar disso um pouco, sobre a questão do racismo no Brasil. Eu acho que esse assunto... Eu já fiz muitas histórias com protagonistas negros, desde o Dorival, a primeira, o Barbosa também. E já vi você falando que esse é um dos assuntos mais importantes o assunto, no Brasil. na minha opinião, é o assunto mais importante do Brasil. Assim, o assunto é o nosso racismo estrutural. O Brasil é um país escravista, né? Nós fomos fundados na escravidão, passamos 300 anos de escravidão. Todos nós brasileiros temos antepassados que tiveram escravos ou foram escravos, né? E o Brasil nunca se livrou disso. Assim, essa ideia, o Joaquim Nabuco diz, né, a escravidão permanecerá por muito tempo entranhada na alma brasileira. Uma marca da identidade nacional brasileira, né? Então, não é à toa que essa reforma da Previdência está mandando as pessoas trabalhar até 65 anos, está acabando com a Previdência dos mais pobres. Fora a matança que a gente está começando a ver, essa repressão violenta. A repressão que a gente vê, snipers nas comunidades do Rio, tiro na cabecinha, enfim, essa lógica. Esses dias eu vi um gráfico que eu fiquei muito impressionado, porque a gente fala muito de violência, né? Mas o número de assassinatos de brancos no Brasil é estável há 30 anos, não cresce nada, nada. O número de pessoas assassinadas, brancos no Brasil, é estável. Homens e mulheres. Homens, há muito tempo que é estável. Há mais de 20 anos que é totalmente estável, né? E o número de mortos negros cresce muito. Então são dois gráficos assim que se separam. E só olhar para aquele gráfico, tu já entende o que é o que está acontecendo no país, né? Então eu fiz alguns trabalhos desde o Dorival, enfim, e outros. E de televisão também, eu fiz Antônia, eu escrevi os roteiros de Cidade dos Homens, e fiz Mr. Brown com Lázaro, depois que era um projeto que a gente tinha há tempo, né, de fazer uma história com protagonistas negros, né, e acho que esse assunto é um assunto que eu volto sempre a ele, de algum jeito. E o teu último filme foi Rasga o Coração? Foi. E aí você diz que é um filme de atores? Você falou isso? Eu vi isso totalmente. O Rasga Coração é uma obra-prima do Vianinha, o último trabalho dele, um texto muito bonito, muito emocionante, onde ele, que sempre foi um militante comunista, um cara que com 15 anos sofreu o Partido Comunista, que nunca andou de táxi, ele dizia, o povo não anda de táxi, eu só ando de ônibus. E ele faz um filme, ele faz uma peça que é uma homenagem aos velhos comunistas amigos do pai dele, que eram comunistas também, e dele, mas dedicado ao seu filho, Vinícius, que tinha 17, 18 anos, que era um cara que eu depois até conheci pessoalmente, trabalhamos um pouco juntos, que era hippie. Então, assim, como é que os comunistas lidam com seus filhos hippies, né? Então, esse momento que parecia perdido, assim, bom, já foi, né? Rasga Coração foi aquela hora ali. Em 2013, é totalmente atual, em 2013 eu vi que o negócio estava de uma atualidade gritante, né? Nós somos de uma geração, eu sou dessa geração que viu o Brasil só melhorar, né? A minha geração ganhou todas. Nós acabamos. Quando eu cheguei na faculdade, logo depois veio a abertura, logo depois veio as diretas. Perdemos as diretas, mas depois teve as diretas. E a democracia crescendo e cada vez o país melhorando, eu achava, né? Que não ia piorar mais. E aí, a gente estava numa coisa progressiva. Só fazendo um parágrafo, um parêntese, aliás, aqui no que você falou, eu outro dia estava vendo uma série inglesa chamada Years and Years, não sei se você... Já vi, E aí tem uma hora que um dos personagens... É porque a coisa vai piorando, né? A democracia vai ficar aquela coisa, a extrema-direita chegando ao poder, e ele fala assim, eu acho que nós, nos anos 80, vivemos uma pausa. Sim. Porque o mundo não era aquilo que a gente viveu. O mundo é isso que a gente vai entrar agora. Eu já vi outras pessoas comentando isso, assim, que esse momento democrático que o Brasil teve... É uma exceção. De 89, primeira eleição, até 2016, o golpe, é uma exceção.
na história do país é uma exceção. E a gente achava que não, a gente achava que era um processo. Então né? a gente levou um susto e está tentando entender. Eu acho que o 2013 não foi exatamente compreendido ainda, porque as reivindicações daquela garotada que foi para a rua eram válidas, eram assim, eles nasceram e viveram todo o tempo em governos democratas, ou social-liberal, ou de esquerda, como no caso do Lula. E mesmo assim eles viam que o Brasil tinha muitos problemas, como tem. Como né? sempre, como teve, e como né? ainda ia demorar muito para... A gente que viveu tempos piores, dizia assim, mas a situação está melhorando, mas para eles, no hospital estava péssimo, o transporte estava ruim. E era aquela pausa. Exato, né? Então, quando eles foram para a rua, eles estavam protestando por bons motivos, mas aquela movimentação ali foi imediatamente instrumentalizada pela direita, e aí, enfim, aí a gente viu o que aconteceu. Deu no que deu, né? Nessa ruptura democrática. Deu no que deu. Né? Mas eu acho que a gente tem que reaprender a entender o Brasil, assim, a gente tem que entender o que aconteceu exatamente, para não ficar pensando, não é possível que sejam todos imbecis, que haja uma imbecilidade na maioria. A gente não entendeu exatamente o quanto a violência afeta a vida dos mais pobres, quanto isso era uma questão urgente, que a esquerda nunca teve resposta para ela. Sempre se falou, e a gente sempre falava, educação, distribuição de renda, isso vai melhorar a violência. É verdade, mas só que o cara está andando de fuzil na tua rua, tu não quer saber de educação, e tu quer que a polícia ia demorar. E a outra questão é a religião, né, que a gente também não entendeu muito como as igrejas se tornaram uma grande rede de acolhimento, de espaço de convivência não violenta, de voz solidariedade, de voz. Então, essas duas coisas, a violência, um governo forte, polícia e tal, e uma nova lógica... De inclusão, é uma espécie de inclusão. É uma espécie de inclusão. Isso aí nos fez... De repente, tinha um monte de gente querendo qualquer coisa menos o PT, que não foi à toa também, porque desde que o Lula assumiu, e isso nunca foi bem digerido pela elite brasileira, começou a se criar uma coisa de qualquer coisa menos o PT, qualquer coisa menos o PT. Foi uma construção, né, Jorge? Foi uma construção violenta, assim, que chegou num ponto as pessoas nem sabem por que odeiam o Lula ou o PT, porque isso foi sendo uma construção. E é uma coisa de irracionalidade, porque se tu pensa assim, eu tentei conversar muito com as pessoas que estavam assim, vou votar no Bolsonaro, vou votar em branco, mas por que a questão da violência? A questão da violência, muita violência, Sim, mas qual é a proposta para a violência? Para acabar com a violência. Nenhuma, não há proposta alguma. Tanto é que não tem, né? Não tem. Não há proposta alguma para acabar com a violência, mas qualquer coisa menos isso que está aí, né? E um cara que fala de uma maneira tosca, né? Um sujeito imbecil, na verdade, né? E ele fala, mas ele fala de uma maneira que as pessoas entendem. É isso aí, tem mesmo. É um jeito muito simples, simplório mesmo de falar. As pessoas se identificam, aí tem toda essa questão do intelectual, do cara que foi à universidade, que tem conhecimento, e essas pessoas que não têm, né? Essas que estão no governo, por exemplo, não têm cultura, não têm conhecimento, e isso traz um ressentimento. Acho que ressentimento é dos piores sentimentos que pode. É uma coisa, eu acho que está vivendo um momento muito triste, porque se tu for pensar, há uma pauta, há uma certa pulsão de morte, assim, né? As propostas, elas são assim, não precisa cadeirinha de bebê, todo mundo pode andar armado, todo mundo pode correr. O Moro tinha um projeto para baixar o preço do cigarro, a gente vai destruir. Tudo leva à morte. Agrotóxico. Acaba com remédios gratuitos, mais agrotóxicos. Então, o fascismo ele louva a morte, né? A ideia, um dos slogans falangistas na Espanha era abaixo a inteligência, viva a morte. Essa baixa inteligência nós estamos vivendo totalmente. E viva a morte também, né? E também. Do seu lado psicanalítico já percebeu tudo. Exatamente. É viva a morte, a baixa inteligência. O ministro da Cultura, ou o ministro que cuida da cultura, assume o posto dizendo: eu não entendo nada de cultura. Eu jamais assumiria uma fábrica de automóveis, porque eu não entendo nada de automóveis. O cara assume,
dizendo, eu não entendo nada de cultura, eu só sei tocar berimbau, que aliás é mentira, porque berimbau é um negócio dificílimo. Não é fácil. Mas enfim, e é tudo assim contra a universidade, contra a arte, contra a cultura, né? É um movimento bem triste, assim, que talvez esteja começando a ter uma certa reação, assim. Você acha? Eu acho que pouco. a gente está num momento, talvez saindo um pouquinho dele, de perplexidade total. Ninguém total. imaginava Não. que ia ser tão tosco, Nunca, né? não. E eu acho que nunca se viu em lugar nenhum do mundo. Talvez um ditador africano, daqueles super cruéis, mas é muito difícil a gente ver em outros países mesmo a Marine Le Pen disse que ninguém quer que proximidade. o Bolsonaro falava coisas intransponíveis na França, quer dizer, foi exagerado. Não, assim, eu achava que as minhas expectativas eram as piores possíveis, era o que eu achava, mas foi pior do que eu imaginava. Porque ele era homofóbico, a gente sabia que ele era machista, a gente sabia que ele louvava a violência, que ele não gostava da cultura, que ele era um sujeito tosco. Defendia a gente sabia. Torturador. Hoje defendia ele torturador, defendeu de novo, né? Chamou de novo o Ustra, que é um torturador terrível, de herói nacional. Diz que o livro preferido dele é o livro do Ustra. Acho que é mentira, acho que ele nem leu o livro do Ustra, não sei se ele sabe. Não, e outro dia recebeu a viúva, né? Recebeu a viúva. É uma coisa para espicaçar, é uma vingança. Falando são do pai do ruins. presidente da OAB que morreu. São todos sentimentos muito... Trabalho infantil, escravo. Trabalho escravo, trabalho infantil, tudo... Amazônia, índio, racista, ele fez várias declarações racistas. Mas a gente não imaginava, eu imaginava que ia ser horrível, mas assim, os filhos, por exemplo, essa coisa da família junto, a gente não imaginava, isso não teve na campanha, nem na campanha se falou disso, né? E depois o envolvimento com as milícias, né? A proximidade com as milícias, vizinho de miliciano, as rachadinhas na coisa, a corrupção no escritório. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, mas isso a gente não sabia. Então é um momento muito triste, mas cada vez eu vejo mais pessoas tentando se afastar. Assim. Eu acho que estamos num momento de distinguir quem são os hipócritas e quem são os mal informados. É verdade. Quem são os mau caráter. Quem são os hipócritas que surfaram nisso e cresceram e lucraram com isso. Outro dia nós entrevistamos aqui uma historiadora francesa que há 30 anos ela acompanha o Brasil, escreveu vários livros, a nova história do Brasil e tal. E ela diz assim, tem uma frase que ela diz assim: temo que os brasileiros não tenham anticorpos contra o autoritarismo, porque ela acha que as pessoas não reagem, né? As pessoas veem o que está acontecendo, mas não conseguem reagir. De que forma que a gente, na área da cultura, no cinema, na televisão, de que forma que se pode resistir? Eu acho que o fundamental é fazer coisas. Assim, a gente não pode deixar de fazer, né? Falar, né? Falar, fazer, se encontrar, ir nos lugares, produzir teatro, cinema, do jeito que for, escrever, fazer programas assim como o teu. Para mim, eu tomei assim como tarefa esse ano, eu vou a tudo que me chamarem. Eu vou a tudo, eu vou na escola, vou tudo que é escola, eu vou em debate. Escola é importante, né? Vou em escola, vou falar. Essa semana eu estive num sarau de leitura de um livro lançado pelos psicólogos, pela Confederação Nacional de Psicologia, não sei exatamente como é o nome. Lá em Porto Alegre que você foi? Foi em Porto Alegre, mas é que vai ter eleição ao Conselho Federal de Psicologia. Um livro sobre aniquilamentos de identidade LGBTI, porque isso também é uma coisa que está num momento difícil, porque o Brasil tinha uma lei que era de 99 já, que proibia a cura gay, tinha chamado de cura gay, que os psicólogos... E a gente estava avançando para outras coisas, como a lei contra a homofobia, mas não só não ganhamos isso, como voltou um pouco atrás. E na eleição do Conselho agora já existe uma chapa que é ligada a evangélicos e tal, que quer que permita-se fazer a cura gay. Então o Conselho lançou um livro que está disponível na internet, inclusive grátis, chama Aniquilamento das Identidades LGBTI.
e ele está disponível grátis em PDF, que são depoimentos de pessoas que passaram por tentativas de cura, com psicólogo, freira, pastores e tal, e é um negócio terrível, são depoimentos incríveis, assim. Mas a gente Você foi sabe lá... o nome desse livro? Eu vou descobrir, mas Tentativas de Aniquilamento da Identidade LGBTI. Eu acho que esse é o nome. E se puser isso, de repente a gente encontra na internet. O Conselho Federal de Psicologia que editou. Então o livro está disponível em PDF, né? E é importante ler, assim, porque dá voz para essas pessoas, as pessoas têm que falar, né? E o cinema e a televisão não vai parar, evidentemente que não vai parar. A gente vai continuar. O cinema agora com essa história da Ancine, essa história de quem pode fazer cinema, quem não pode esse assunto, não pode aquele. Como é que fica? E não tem dinheiro. O não ter dinheiro é um grande problema, porque também esse o cinema brasileiro, e o cinema mundial, fora a Índia e Estados Unidos, todo ele depende de leis de incentivo. Na França, na Inglaterra, na Itália, a Alemanha. França tem um fundo, né? Muitos, a Argentina tem, toda a Espanha tem muito. Então o cinema, porque a indústria hegemônica de Hollywood, ela é uma indústria poderosíssima que é feita para o mercado interno deles, sabe? Mas vai para o mundo inteiro, já paga, já chega aqui o filme paga, e tá chegando agora com 2.000 cópias. O Brasil tem 2.500 salas e tem filmes estreando com 2.000 cópias ao mesmo tempo. Então não sobra espaço para ninguém mais, né? Então como é que a gente vai resistir? A gente tem que fazer filmes, a gente tem que ocupar espaço, a gente tem que não desistir, porque essa turma vai passar, né? Isso não dura para sempre, certamente, né? Não sei quanto talvez tempo. Talvez não seja tão rápido. Eu sei que o nazismo durou 12 anos, o fascismo em Portugal durou 40. E a ditadura no Brasil durou 30, né? Agora, o gargalo sempre foi distribuição, né? Uma época foi produção um pouco, quando não tinha os digitais ainda era negativo, ainda era caro produzir filme, de qualquer jeito era caro. Agora, não, agora é possível fazer e botar no YouTube, tem muitas mídias, é possível fazer barato, é possível fazer filmes de baixo orçamento, mas a distribuição em salas de cinema, na sala de cinema, essa sempre foi um gargalo e continua. Agora piorou bastante, né? Porque antes havia um certo acordo de não ter mais de 600, 700 cópias. Isso foi desrespeitado, não cumprido mais e eles estão atropelando totalmente, né? Então o espaço na sala de cinema talvez nunca tenha sido tão ruim como agora. Talvez volte, mas a gente ainda está vivendo um tempo de ver os filmes que foram sendo feitos, produzidos no tempo em que funcionava melhor. Sim. Então, mas vai chegar um momento que nem sala de cinema vai estar mostrando, e a produção vai diminuir muito. A produção vai diminuir sem dúvida, vai diminuir, de filmes grandes vai diminuir sem dúvida, né? Mas tem uma garotada que está saindo dos cursos de cinema, que vai fazer os filmes deles. Louca para fazer filme. Eles vão fazer filme. Vão fazer de baixo orçamento. Vão fazer BO, vão botar na internet, vão fazer... tem muito jeito. Agora são novas mídias também para se poder mídia. Falar, e como você falou, tem que continuar falando, fazendo, exato. indo aos lugares, conversando, sim. Se reunindo com as pessoas. A gente tem que se proteger. Porque as bolhas, essas coisas do Facebook, das redes sociais, eu lembro há muito tempo que o Chomsky falou isso na internet. Ele disse assim: o projeto que eles têm para a gente é um homem e uma tela, que cada um fique da sua tela, né? E isso meio que se cumpriu, né? As pessoas... Eu estava no aeroporto, eu vejo no aeroporto, assim, aquele aeroporto lotado e todo mundo no celular, todo mundo. Às vezes sentado numa mesa. Cada um de no seu jantar, cada um celular. olhando o seu celular. Então isso aí criou umas certas bolhas, assim, e é difícil. Por isso que eu acho que ir nos lugares, o contato físico, real com as pessoas é importante. Você falou no Chomsky agora. Eu tive a sorte de entrevistar o Chomsky 2 vezes. Olha. E uma das vezes, eu me lembro que o mote da entrevista era sobre o alinhamento da mídia e do poder. Né? Poder, seja ele qual for, né? Pode estar no governo, pode não estar. Né? Então, como é que você vê a mídia no Brasil hoje? Pois é. A mídia, existe uma grande mídia corporativa, né? São grandes empresas
que são empresas de mídia, mas não são só de jornalismo, elas fazem muitas coisas, né? Essas grandes empresas são, antes de se preocuparem em fazer jornalismo, elas se preocupam em ser uma grande empresa e ter lucro, Claro. né? Então, esse jornalismo das grandes corporações, ele é totalmente cúmplice do que está acontecendo. Em grande parte, ele é responsável pelo que está acontecendo. Mas, junto com ele, aconteceram muitas outras coisas, né? Tem vários espaços como este, existem vários sites, existem vários blogs, existe a Mídia Ninja, existe muitos jornalistas livres, muitos jornalistas, tem os jornalistas livres, tem o Nacif, tem blogs, tem vários, né? Então, nesse sentido, eu vejo que eu fiz um longa-metragem, documentário chamado Mercado de Notícias. Quando eu senti foi exatamente em 2013, tanto que eu filmei as manifestações de rua que estão lá, né? Na verdade, nem fui eu que filmei, os rapazes que trabalhavam comigo estavam indo filmar e a gente botou no filme. E eu senti naquele momento ali que, quando muita gente, na virada do século, foi ali que aconteceu isso, a ideia de que não precisa mais jornalismo. Tem Twitter, tem Facebook, não sei o que, faculdade, não precisa mais faculdade, não precisa mais registro. E aquilo me assustou de um jeito que eu pensei o seguinte, eu acho que é o contrário, agora que nós precisamos de jornalistas, agora mais do que nunca, nós precisamos de jornalistas, que é alguém que não sou eu, que não sou jornalista, é alguém que diz a coisa, checa a fonte, vê se está certo, e se errou, no dia seguinte volta dizendo, me enganei ontem. Não é aquilo, é outra coisa. Então, esse trabalho do jornalismo profissional, ele é absolutamente fundamental. A Hannah Arendt diz assim, a civilização é impossível sem seres humanos capazes de dizer a verdade. Gente que tenha como tarefa, como profissão, dizer a verdade é essa, pessoal. Essa Olha que palavra eu não sei. É importante. A verdade que a gente sabe que a verdade tem muitas caras, mas existe o fato. Existe uma verdade. Existe, A gente está vendo agora o Intercept fazendo isso. Né, divulgando uma verdade baseada em fatos, em diálogos. Porque ficou uma subjetividade, assim, tudo é relativo, algumas coisas não são relativas. A morte não é relativa. A destruição da Amazônia não é relativa. A morte das pessoas por falta de remédio que estão tirando remédio de distribuição gratuita, essa não é relativa, as pessoas realmente vão morrer. A morte é um fato, né? Então, assim, eu me lembro um caso, teve um momento que se tentou vender, naquela coisa de tudo era usado contra o governo, a febre amarela. Tinha uma epidemia de febre amarela no Brasil. Então, os jornais, como não tinha vacinas, o governo não tem vacina, febre amarela, todos têm que se vacinar, é um absurdo, as pessoas têm que se vacinar. Enfim, o que aconteceu? Minha filha, que ia viajar para Belo Horizonte, ficou 3 horas numa fila para se vacinar de febre amarela para ir para Belo Horizonte. O que aconteceu? Morreu mais gente da vacina do que da febre amarela. Morreram várias pessoas da vacina. Da vacina? Porque a vacina tu não pode tomar se tu já tomou perto. Então muita gente se enganou, não sabia. Não tinha, enfim, então, eu não me lembro que tinha causado morte. Exato. Mesmo. Morreram pessoas de febre de vacina e de febre amarela morreram pouquíssimas. Não existia. Então, o fato é o seguinte, não havia uma epidemia de febre amarela. E isso é um fato, não é uma opinião de alguém. Não é relativo. Não é relativo, mas agora a gente vê esse nosso ministro da Saúde, Cultura, que sei lá mais o quê, ministro da Doença, dizendo o seguinte, ele descartou uma pesquisa seríssima, feita por anos por cientistas sobre a questão da droga no Brasil, dizendo o seguinte, a pesquisa diz que não há uma epidemia, mas sim, porque eu passei em Copacabana e vi... Que absurdo. Então, se um passeio em Copacabana vale o mesmo que uma pesquisa científica de anos... E de cientistas mesmo. Feita por cientistas, gente, quem é que diz a verdade? A gente precisa saber a verdade, né? É igual essa história do desmatamento assim, do INPE. Exato. Então você mata o mensageiro. Exatamente. Né? Não queremos divulgar, isso é contra o Brasil. Não, contra o Brasil é destruir a Amazônia, isso é contra o mundo. Né? E então, mas eu comecei a falar disso por causa do documentário Mercado de Notícias,
que eu achava que tinha que valorizar o jornalismo, assim, falar sobre o jornalismo. E era um documentário sobre as fake news. Não tinha essa expressão ainda, porque não existia. Mas era isso. O filme era sobre fake news, todo ele, sobre as notícias falsas, sobre a história do Picasso do INSS, sobre a bolinha que jogaram na cabeça do Serra. Coisas que eram assim, começou-se... A fake news foi crescendo com os WhatsApps e com as redes, de modo que as pessoas não têm, perderam um pouco a noção de que é a verdade, né? E a gente marcha, e isso é assustador, ou pode marchar por uma coisa que chamam já de deepfake, né? Que é a incapacidade da gente distinguir o que é verdadeiro ou não. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Assim, não tem como saber se isso é verdade. Como é que eu sei se é verdade que estão destruindo a Amazônia? Se o presidente da República diz que não é verdade o número, se um diz que não, estão destruindo, estão ou não estão destruindo a Amazônia? Em quem eu confio para saber disso? Né? E cada um confia em um, né? Tem gente que confia no governo, né? Em vez de confiar num cientista que está lá um tempão. Eu me lembro, estava jantando na casa de um amigo, de um jornalista, no meio de uma garfada, disse assim: vocês sabiam que o filho do Lula é dono da Friboi? Eu parei a garfada no meio, assim, achei que não é possível que tu acredite num negócio desse. Como é que tu, um jornalista, acredita nisso? Será que nós não saberíamos? Eu acho que as pessoas têm algumas coisas que elas querem acreditar. Eu também outro dia fui levar meu neto no oculista e ele disse isso: você sabia que o Zé Dirceu tem milhões e milhões fora do Brasil? Aí eu falei assim, mas como é que não pegaram já esse dinheiro dele? Ah, não, porque ele não mexe no dinheiro, porque se mexer vai saber o caminho. Aí eu falei assim, então é por isso que sabem que o Aécio tem dinheiro e o Serra, porque eles mexeram? Aí ele ficou meio assim, falou, deve ser. Eu falei, mas como é que você sabe, se ninguém mais sabe, se não sabe? Não, mas todo mundo sabe. Eu vi. Eu sei disso. Eu recebi uma mensagem, enfim. Então, assim, essa última eleição, os casos de mamadeira, de piroca e o kit gay... Vira verdade. Virou uma coisa assim, não, é verdade, eu recebi, minha tia me mandou, tá aqui, tá escrito aqui. Essa é uma grande questão do nosso tempo, a coisa da verdade. E muito por conta das redes sociais, né? WhatsApp. A questão da Terra plana, que parece uma piada. Que loucura, né? Negócio que cada vez tem mais gente. Mas a gente tem que manter a mente aberta. Isso tem na série After Years, né? Quem sabe, como é que tu pode provar que a Terra não é plana? Gente... Então é um momento assim. Mas eu acho que a gente vai ter que se reagrupar, tipo assim, quem acha que a Terra é redonda, bota o dedo aqui, vamos começar assim. Né? Vamos voltar. Quem acha que a Terra é plana, vai andando até o momento que vai cair. Pode seguir em frente. Vai andar para lá e vai cair no buraco. Pra gente se reunir assim um pouco, eu acho que a gente tem que achar um mínimo denominador comum, coisas assim que todo mundo... Gente... Porque nós somos muitos, não somos poucos, né? Mas eu acho que quem acredita que a Terra é redonda é a maioria, né? Eu espero que sim, ainda. eu vi um artigo que você escreveu, entre outras coisas, você foi listando, foi antes das eleições, né? Acho que foi antes da segunda eleição da Dilma, e aí você dizia isso. Eu voto, primeiro, contra a desigualdade social, voto contra o poder crescente do capital sobre as políticas públicas, voto contra submeter os critérios de uso dos nossos recursos naturais não renováveis, como o petróleo, ao interesse de grandes empresas estrangeiras. Estou lendo aqui porque eu acho tudo isso importante. Sim. Voto contra o poder crescente das religiões sobre a vida civil, voto contra o preconceito contra os homossexuais, voto contra o obscurantismo que impede avanços científicos. E foi aqui que a gente caiu. A gente caiu nesse buraco, onde era o seu voto contra todas essas coisas. É aqui que a gente está, né? No obscurantismo. Total. Não, e é uma coisa assim, eu me lembro outra coisa assustadora na campanha, quando o Bolsonaro... Porque o Haddad, ele tem uma tese de mestrado, eu acho, doutorado, não sei, sobre o sistema econômico da União Soviética, né? Eu tentei dar uma olhadinha, uma coisa bem chatinha, assim, mas enfim,
uma tese, né? Acadêmica. Né? Mas eu li um pouco assim, e é uma crítica feroz, assim, uma crítica às formas de regulação econômica na União Soviética. É uma visão bastante crítica que ele tem no seu trabalho. Mas aí o Bolsonaro pegou isso e disse assim, veja só pelo que ele se interessa. Pelo que ele se interessa. Ele se interessa pela União Soviética. Então é um negócio assim que não tem lógica. Mesmo que ele esteja falando mal, assim, o fato dele estudar o assunto... Escolher esse assunto, Então, quem estuda esse assunto já é preocupante. Olha pelo que ele se interessa. Então, realmente a lógica assim, é contra o conhecimento. Né? E todos nós temos a nossa parcela de culpa nisso que está acontecendo. O judiciário, muita culpa, porque abandonou completamente todos os padrões, todos os critérios. Assim. Teve momentos da Lava Jato, eu publiquei com uma amiga a tradução do Alice no País das Maravilhas e também do Alice através do Espelho, os 2 livros. E teve momentos da Lava Jato que são plágio do Lewis Carroll. São plágio da Alice. O julgamento das quem roubou as tortas. Tem frases ali que o Moro praticamente disse a mesma coisa que eu disse assim, não é possível. Interessante isso. É muito, eu cheguei, olha só essa frase do livro, porque um dos juízes, eu não lembro qual... Você escreveu sobre isso? Escrevi. Um dos juízes, eu não lembro qual deles, disse o seguinte, uma das provas de que o Lula é dono do triplex é que não há nenhum registro de que ele é dono do triplex. Isso é um argumento do rei, no coisa, disse assim, ó, se ele for... Mas não foi, o prisioneiro disse assim, mas não fui eu que escrevi. Disse assim, ó, mas você não assinou? Não assinei, porque não fui eu que escrevi. O fato de você não ter assinado é prova de que você assinou. Como é que não ter uma prova é uma prova, né? É o surrealismo real que a gente está vivendo. É o nonsense, não é o surrealismo. É o nonsense. É o nonsense. Que é o Carroll, é o nonsense. É assim, ó, não faz sentido, isso não faz sentido nenhum. Não faz nenhum sentido o que está dizendo. Mas as pessoas, é verdade. Está rindo, mas é uma tragédia, né? É uma coisa assim, porque o fato é que quem está mais ou menos bem informado, sabe que o Lula é um preso político. Eu acho que o PT cometeu milhões de erros, poderíamos falar longamente sobre todos os erros que o PT cometeu. Mas o Lula, ele é um preso político. Não há nenhuma prova da acusação que foi feita contra ele, dele ter recebido um triplex como suborno em troca de obras da Petrobras. Essa acusação que foi feita, não há nenhuma prova contra isso. E não há nenhuma prova sobre isso. Só tem a convicção do Dallagnol. Só tem a convicção de, eu posso votar porque a literatura jurídica permite que eu vote. É tudo, não tem prova nenhuma. E quando a gente diz isso, olha, não tem numa reunião familiar ou qualquer, você não tem prova. Tem milhares de provas. Então cite uma, tu pede para citar uma e a conversa acaba, porque não há nenhuma. Não, outra coisa que você pergunta numa roda familiar, que os amigos, eu não tenho mais esse tipo de amigo, né? Mas família não tem como você descartar. Mas numa roda de família que você diz assim, porque o PT, porque... Sim, e em que durante esses governos do PT você foi prejudicado? Sim. Mas roubaram muito, nunca se roubou tanto. Mas em que você foi prejudicado? As pessoas foram num período de prosperidade. Isso não há o que negar. Você pode eu acho dizer... que assim, há vários erros foram cometidos, mas eu acho que há, em grande parte, o racismo de volta, o racismo social. Racismo social, assim, a questão de classe. Nordestino, sempre acaba pobre, sendo uma questão de classe. Acaba um pouco assim. Porque a mesma lógica assim, ele não sabe falar. Bom, o Lula, que é um sujeito brilhante, muito inteligente, vai comparar as conversas dele com a do Bolsonaro. O cara não consegue terminar uma frase, ele não consegue terminar. Junta Lé com Cré. Mas você lembra... Não, e o partido diz assim, eu sou contra o PT, por causa de todo mundo do PT. Mas e o PSL? Vocês conhecem, você sabe mesmo o que significa a sigla PSL? O que é o PSL? Então é uma coisa emocional, meio intuitiva, meio, enfim. É o que a gente estava falando no começo, é uma construção. Mas, além disso, ela reforça esse preconceito de classe total no Brasil, que as próprias pessoas de classes mais baixas têm em relação à classe mais baixa ainda que ela. Assim. Você lembra
quando... Mano Tchau, só uma parte, o Mano Tchau tinha uma coisa brilhante sobre isso ali, num depoimento. Ele disse assim, o pessoal no governo Lula comprou carro, comprou TV, comprou casinha, comprou não sei o quê, agora o pessoal não quer perder isso, quer a polícia para não... E virou de direita. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem razão. Mas você lembra quando o Lula ganhou, que ele foi num restaurante aqui no Rio tomar aquele vinho, qual era o vinho mesmo? Romanée Conti. Conti. Que nem foi ele que pagou, mas não, enfim, nem alguém... foi ele, mas não pode. Como não. que o nordestino, trabalhador, operário, entra no restaurante para tomar um vinho desse? E eu me lembro que o Veríssimo fez uma crônica irônica, dizendo, mas não pode um operário. E aí caíram de pau em cima dele, porque outra coisa está acontecendo, ninguém mais entende ironia. Ironia dá um problema. Ironia, você tem que ter uma certa perspicácia ali para entender a ironia. Mas é só para exemplificar que é isso. Ele não pode, mas se fosse um Fernando Henrique ou um Collor... O filho do Fernando Henrique se interessou pelo ramo da atividade petroleira e passou a trabalhar com petróleo durante o governo do Fernando Henrique. Mas ninguém nunca disse isso em lugar nenhum. Tu nunca viu uma coisa. Mas o filho do Lula, que já ouviu milhões. Cuidava do zoológico e virou dono da Friboi. Tudo se falou. E agora os filhos do Bolsonaro, que vivem da política. E tem esse contrato de Itaipu com o Paraguai. Isso aí tá difícil de entender, mas é complexo. Nebuloso. Vamos ver se vai ter alguma investigação. Mas eu acho, Jorge, que você deve estar tendo um terreno, você que é roteirista, um terreno muito fértil para escrever suas histórias. Mas eu estava lendo aqui, vamos falar sobre roteiro e sobre imaginação, e você dá aulas de roteiro, né? E eu vi um artigo que você fez ensinando a como começar bem a primeira cena. Uhum. E eu acho que isso serve para literatura, para cinema, para televisão, para todo tipo de criação, né? E aí você citou o Carroll em Alice do País das Maravilhas, dizendo que o Rei de Copas dá a Alice uma das mais sintéticas e profundas lições de como se contar uma história. 2 pontos. Comece do começo, vá até o fim e então pare. O então pare é importante. Então pare é importante. A gente vê muito em teatro, quando o teatro não é muito bem resolvido, que alguém da mesa de som bate palma para a gente saber... Pra gente saber que a peça acabou, né? Senão acabou, vai continuar. Se a gente não sabe... Normalmente alguém da equipe, do som, da luz, que bate palma primeiro. Para despertar o público que não entendeu ainda que tinha chegado ao fim. Né? Que é o fim, acabou o fim. Então, a questão é saber onde é o fim, né? Onde é o fim. Isso é importante, mas e a primeira cena? Qual foi a primeira... a melhor primeira cena que você já viu num filme? Gente, essa pergunta sei lá. Eu acho, eu sempre cito, eu tenho uma aula meio pronta chamada Começar Bem, e se eu só posso mostrar uma cena, eu mostro Ladrões de Bicicleta. Como é que é mesmo a cena? A cena primeira de Ladrões de Bicicleta se passa num bairro, estamos num bairro de periferia de Roma, sendo reconstruído, um bairro popular. Roma, a Itália estava destruída depois da guerra, eles estavam reconstruindo bairros populares, muito desemprego, tem um bando de gente esperando algum chamado de emprego, né? E aí aparece um senhor com uma folha, e todos correm para a escada que ele vai anunciar, e ele chama, Rich! E o Rich, que é o personagem, não está ali, ele está longe. Aí eu falo, Rich, chama o Rich. E o Rich vem, né? Rich, vem para ti. Ele, o que é? Consegui um emprego para ti. Ele, ótimo, estou 1 ano esperando o emprego, né? E aí disse, ótimo, genial, vai lá para colar cartazes. Ele, maravilha, obrigado. Só leva a tua bicicleta. E, tem que levar a bicicleta. Tem que levar a bicicleta. Tem que ter bicicleta. Eu disse, mas eu não tenho bicicleta. Aí os outros, eu tenho bicicleta. E ele, não, mas eu consigo, a bicicleta está estragada, mas eu consigo uma bicicleta. Olha, sem bicicleta não dá. Não, eu vou conseguir uma bicicleta. E ele sai. Essa é a cena 1. Então é assim, tu apresenta a situação econômica, apresenta o contexto, apresenta o dilema, o dilema do sujeito que ele precisa de uma bicicleta, ele tem que conseguir uma bicicleta. E a partir daí a gente já tô torcendo por ele para ver se ele vai conseguir a bicicleta. É uma cena 1 incrível, mas tem, o Kurosawa tem uma que é
como é que não é não é o do Descadem, é o Yojimbo. Yojimbo é um samurai vem vindo por uma estrada assim e a estrada se bifurca, né? E ele para. Ele para e fica, vou para cá, vou para lá, para onde é que eu vou? Aí ele olha e vem um cachorro numa delas. Um cachorro vem vindo, e o cachorro chega perto e ele tem uma coisa na boca. Ele olha uma mão humana, o cachorro vem trazendo uma mão. Aí ele pega, é para lá que eu vou, né? Nesse lugar ele toma aquela direção. Então é uma cena que já cria assim, o personagem, algo a esperar, o que vai acontecer agora. Mas tem grandes você lembra das cenas todas ou você revê esses filmes? Aí você... Eu vejo, eu tenho uma memória boa que eu esqueço. Mas tem coisas marcantes. E esses filmes são filmes marcantes que eu já falei sobre. Toy Story é um filme que começa brilhantemente com os bonecos brincando e o aniversário do Andy, e vai ter um novo aniversário e ele vai ganhar presentes. A cena 1 já é maravilhosa. Cidade das Ilusões, o John Huston, Cabaré, um filme que começa muito bem. Billy Wilder sempre. Billy Wilder, ele dizia, agarre o espectador pela garganta e não solte, né? Então todos os filmes dele, a cena 1, tu já, opa, o que vai acontecer, né? Já fica de olho bem aberto importante. Até o final. No cinema é importante, na televisão é vital, porque... O cara troca de canal. Na TV, no cinema tu saiu de casa, estacionou o carro, tu ainda tem uma tolerância ali para o filme começar, mas na televisão tu muda de Você canal. Então, como roteirista, na televisão você passa a maior parte do tempo pensando nessa primeira cena, depois o resto vai. não. Mas a primeira cena, ela é fundamental. Eu acho que a primeira cena ela tem que ser tão boa que ela tem que conter o filme inteiro. Assim, a primeira cena é um filme, ela tem que ser um filme. Se a pessoa teve que sair, só viu a primeira cena porque chamaram no médico, a mulher vai ter filho, alguma coisa aconteceu. Ela vai voltar. Ele viu a primeira cena, já entendeu alguma coisa ali, né? Então, eu me preocupo muito que a primeira cena concentre o Vonnegut disse assim, você tem que escrever de maneira... Ele disse assim, a maior tarefa de um texto é manter o leitor lendo. O objetivo principal de um texto é esse. É manter o leitor lendo. E tu tem que escrever, esqueça o suspense, dê ao espectador, ao leitor, o máximo possível, o mais rapidamente possível. Personagens que queiram alguma coisa, que tenham desejos de algo imediatamente, de modo que, se as baratas roerem as últimas páginas, ele já ganhou alguma coisa pelo começo do livro. Você fala muito no Hétero Escola também, como um diretor que você adora. Diretor predileto. O Billy Wilder e ele, né? O Héctor Escola é um gênio, fez grandes filmes, obras-primas, talvez o meu filme preferido, Nós que nos amávamos tanto. Uma maravilha, são grandes filmes. E era um humanista. Isso é uma coisa que o cinema meio que se perdeu. Eu me lembro que quando eu fui lançar Saneamento Básico em São Paulo, fui num shopping e tinha 6 ou 7 salas, assim, e o Saneamento estava passando, e o Saneamento Básico era o único filme que os personagens eram seres humanos. Todos os outros eram um super-herói, ou uma máquina, ou um bicho. Gente, os seres humanos sumiram do cinema. O que está acontecendo? Estão fora de moda. Os super-heróis tomaram conta agora totalmente, né? Os personagens são todos super-heróis. Mas, o Jorge, uma última coisa que a gente já está chegando aqui no nosso final. Se você tivesse que fazer um roteiro, escrever uma primeira cena desse Brasil que a gente espera que chegue a algum lugar e agarrar o espectador pela garganta, qual seria essa cena? Qual seria uma cena? Para nós, otimistas ou esperançosos num futuro melhor. Pois é. Eu não sei, eu acho assim... Eu acho que a gente vai ter que ter um dia um presidente negro, por exemplo. Um dia que nós tivermos um presidente negro, será uma grande novidade. Eu acho que essa geração que entrou na universidade nesse momento, que teve essa oportunidade, essa geração, ela não vai andar para trás, ela vai querer mais coisas, né? No Rasga Coração, tem um personagem que é feito pela Sinândria, que é uma atriz negra do Rio Grande do Sul, e ela fazia uma cena
a cena que estava para ela fazer, ela era uma militante, uma menina que é militante estudantil e tal, e eu escolhi uma atriz negra para fazer. E o texto original, ela defendia o Manguari Pistolão, dizendo que o Manguari era um cara incrível, tal. O Luca diz o seguinte: o meu pai viveu, mas não deixou marca, por isso que ele está assim, ele queria muito que eu entrasse na faculdade e tal. E na peça original, o personagem dava um discurso: como assim teu pai não deixou marca? Teu pai fez isso, teu pai fez aquilo, teu pai... E nos ensaios eu senti que isso não estava... Era meio artificial, meio teatral demais, enfim. E conversando com a atriz, eu perguntei para ela... Ela estava se formando em teatro, né? E eu perguntei para ela: alguém da tua família já tinha feito universidade? E ela: não, eu sou a primeira da minha família a entrar numa universidade. Então eu disse: então vou botar essa fala. A fala é essa, assim, eu também entendo, eu entendo teu pai, eu sempre quis entrar na universidade. Então eu acho que, assim, negros na universidade, as mulheres negras que tomaram muito à frente desses movimentos e são muito importantes. Então, assim, eu acho que talvez uma boa cena 1 para um novo Brasil seria uma mulher negra subindo o Planalto. Maravilha, acho que isso é um ótimo final, esperançoso para todos nós. Vamos torcer para a gente sair das sombras, né? Sairemos. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui, foi assim, super valioso para a gente e tenho certeza que para todo mundo que está assistindo a gente ali. Obrigado, prazer. Então até mais, gente. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, obrigada para o Jorge. Obrigada ao Serginho, que está aqui fazendo a transmissão. E até a próxima.